Maldito é o homem que sorri em público e se destrói em silêncio. Por trás de cada "está tudo bem" existe um cemitério de angústias que ele aprendeu a esconder, mas nunca a resolver. A sociedade aplaude o seu autocontrole, mas ninguém vê o preço que ele paga quando a porta do quarto se fecha. Ele foi treinado para ser uma rocha, mas esqueceu que rochas também sofrem erosão até virarem pó. O problema não é a tristeza, o problema é a performance da felicidade. Esse homem se tornou um mestre da camuflagem, alguém que confunde silêncio com força, quando na verdade seu silêncio é apenas um grito que perdeu a voz de tanto ser sufocado. Ele acredita que está protegendo os outros ao não compartilhar seu fardo, mas está apenas construindo um muro que o isola da própria humanidade. É a ditadura da aparência. Quanto mais quebrado ele está por dentro, mais brilhante precisa ser o sorriso por fora. Ele se tornou um estranho para si mesmo, um ator em uma peça onde ele é o único que não sabe as falas, apenas reage ao que esperam dele. Esse comportamento não é virtude, é covardia disfarçada de resiliência. É a incapacidade de encarar a própria sombra e admitir que o fardo está pesado demais. Ele prefere o colapso interno ao julgamento externo, sem perceber que o julgamento mais implacável virá do próprio corpo, que não sabe mentir. Como já dizia Sigmund Freud, emoções não expressas nunca morrem, elas são enterradas vivas e voltam depois de formas piores. Você acha que está vencendo a batalha contra a sua dor apenas por não falar dela? Olhe para a sua saúde, para o seu sono, para a sua impaciência com quem você ama. Essas são as formas piores que Freud mencionou. A sua ansiedade é a voz daquela emoção enterrada tentando cavar o caminho de volta para a superfície. O seu corpo é o cenário de uma guerra civil onde você é o agressor e a vítima ao mesmo tempo. Não existe medalha de honra para quem morre por dentro para manter uma fachada intacta para estranhos. Você aprendeu a esconder o que sente, mas essa habilidade é a sua maior maldição. O segredo que você guarda está te devorando como um parasita. Cada vez que você engole um grito, ele se transforma em uma úlcera, em uma enxaqueca ou em uma amargura que contamina tudo o que você toca. A verdade é um balde de água fria. Ninguém se importa tanto com a sua máscara quanto você imagina. As pessoas estão ocupadas demais com as próprias máscaras para notar o suor frio na sua testa. Você está se destruindo por um público que nem está prestando atenção, sacrificando a sua essência no altar da aprovação social. O perigo de enterrar uma emoção viva é que ela não apodrece no silêncio. Ela amadurece em veneno. Quando você decide que não vai sentir aquilo que te machuca, você não apaga o fogo. Você apenas fecha a porta do cômodo que está em chamas. O calor continua subindo. A fumaça começa a asfixiar sua percepção da realidade. Você se torna um homem amargo, cínico, alguém que olha para a felicidade alheia com desdém, porque a sua própria felicidade foi enterrada junto com a sua vulnerabilidade. A sigma de Freud é implacável. O que é negado se torna destino. Essa destruição silenciosa é lenta. Começa com uma perda de brilho nos olhos, passa por um isolamento emocional mesmo estando rodeado de pessoas e termina na completa desconexão da vida. Você caminha, trabalha e come, mas não está lá. Você é um fantasma habitando um corpo que ainda respira. O peso do que não foi dito se torna uma armadura tão pesada que você não consegue mais abraçar ninguém, nem a si mesmo. O homem que se destrói em silêncio é um terrorista contra a própria alma, armando bombas emocionais que explodirão nos momentos mais inadequados, ferindo quem não tem nada a ver com a sua dor original. Pense nas formas piores que essas emoções assumem. Elas voltam como vícios, como compulsões, como acessos de raiva por coisas pequenas. Elas voltam como um vazio existencial que nenhum sucesso financeiro ou aplauso público
consegue preencher. Você pode ter o mundo aos seus pés, mas se tiver um cadáver emocional no porão da sua mente, o cheiro da podridão vai estragar qualquer banquete. Resolver exige coragem, esconder exige apenas esforço. E você está gastando todo o seu esforço em algo que não tem futuro. Manter um morto enterrado no jardim da sua psique. A sociedade te ensinou que homem não chora ou que problemas se resolvem trabalhando. Essa mentira funcional criou uma geração de homens ocos. Eles sabem como construir prédios, como gerir empresas, como consertar carros, mas não têm a menor ideia do que fazer com uma angústia que não passa. Eles se destroem em silêncio porque acreditam que falar é sinal de derrota. Mas a derrota real é chegar ao fim da vida e perceber que você nunca viveu de verdade, apenas sobreviveu a si mesmo, escondido atrás de uma barricada de silêncio e sorrisos falsos. Nós vivemos em uma era onde a saúde mental virou um produto de marketing, mas no dia a dia, o homem que demonstra fraqueza ainda é visto com desconfiança. Isso empurra o indivíduo para o abismo do silêncio. Ele sorri em público para não ser o chato, para não ser o fraco, para manter o status de porto seguro. Mas um porto que está desmoronando por dentro não pode abrigar barco nenhum. Essa destruição silenciosa é um soco na boca do estômago de quem acredita que pode sustentar o mundo nos ombros sem que os próprios joelhos cedam. A hipocrisia de sorrir enquanto se destrói é uma forma de traição contra aqueles que te amam. Você oferece a eles uma mentira, uma versão higienizada e falsa de quem você é. Ao esconder sua dor, você priva as pessoas ao seu redor da oportunidade de te conhecer de verdade e de te apoiar. Você se coloca em um pedestal de autossuficiência que é, na verdade, uma prisão solitária. A sigma de Freud não falha. Ao enterrar sua dor, você enterra também sua capacidade de sentir alegria real. Emoções são como um fluxo de água. Se você bloqueia a lama, bloqueia também a água limpa. Você termina em uma estagnação emocional cinzenta e sem vida. O homem que aprendeu a esconder o que sente desenvolveu uma inteligência estratégica para a sobrevivência social, mas uma ignorância emocional absoluta para a vida pessoal. Ele sabe exatamente o que dizer para desviar de uma pergunta difícil, mas não sabe o que dizer para si mesmo diante do espelho. Ele se destrói porque o esforço de manter a máscara gasta toda a energia que deveria ser usada para a cura. É como tentar nadar com uma mão amarrada nas costas enquanto segura um guarda-chuva para não se molhar. É absurdo, é inútil e o fim é o afogamento. O soco no estômago aqui é perceber que a sua resistência é a sua maior fraqueza. Ser capaz de aguentar tudo não é uma virtude se o resultado é a sua própria aniquilação. O mundo não precisa de mais mártires silenciosos. Ele precisa de homens que tenham a coragem de ser inteiros. Enterrar emoções vivas é como guardar lixo tóxico em sacos de plástico dentro de casa. Cedo ou tarde, o saco rasga. E quando rasgar, o estrago não será apenas em você, mas em todo o ecossistema da sua vida. A limpeza dói, mas a infecção mata. É hora de parar com o teatro. Esse silêncio que você cultiva não é um santuário, é um matadouro. Maldito é o homem que se orgulha de nunca ter dado trabalho, enquanto seu coração é um campo de batalha devastado. A conta sempre chega, e ela não aceita parcelamento. Ela vem em forma de um infarte aos 50 anos, de um divórcio por distanciamento emocional, ou de filhos que te olham e não veem um pai, mas um monumento de gelo. Você escondeu o que sentia tão bem que acabou escondendo a sua própria existência deles. Resolver o que se sente não é sobre autoajuda barata ou mantras de pensamento positivo. É sobre escavação. É sobre ter a coragem de desenterrar o que Freud disse que voltaria de formas piores e olhar para aquilo com os olhos abertos.
É entender que a vulnerabilidade é o único caminho para a força real. O homem que admite sua dor e trabalha para resolvê-la é infinitamente mais forte do que aquele que a esconde atrás de um sorriso público. O primeiro está construindo fundações. O segundo está apenas pintando uma parede rachada que está prestes a cair. Pare de enterrar emoções vivas. O cemitério da sua mente já está lotado demais. Esse hábito de silenciamento é um ciclo geracional que precisa ser quebrado. Seu pai provavelmente fez isso, seu avô também, e agora você está passando o mesmo veneno para a frente, ensinando pelo exemplo que ser homem é se destruir calado. O balde de água fria é este. Sua dor não te torna especial, ela te torna humano. E sua recusa em tratá-la não te torna um herói, te torna um sabotador. A vida é curta demais para ser gasta em uma performance de invulnerabilidade. O soco na boca do estômago termina com uma escolha. Você quer continuar sendo o homem amaldiçoado pelo próprio sorriso falso? Ou quer ser o homem que teve a coragem de encarar o que estava enterrado? O silêncio pode ser o seu poder quando usado com sabedoria, mas é a sua sentença de morte quando usado como esconderijo. Escolha resolver. Escolha falar. Escolha ser real antes que as formas piores das suas emoções decidam por você. Não espere o colapso para perceber que a máscara era pesada demais. O seu silêncio não está te salvando. Ele está apenas garantindo que ninguém ouça quando você finalmente cair.